Fazia um frio terrível. Nevava e começava a escurecer. Era a última noite do ano, véspera do Ano Novo. Em meio ao frio e à escuridão, caminhava pela rua uma menina pobre, com a cabeça descoberta e os pés descalços. Ao sair de casa, ela bem que levava consigo um par de chinelos, mas estes de nada lhe serviram. Eram grandes demais. Eram chinelos que a sua mãe já havia usado, e eram tão grandes nos pés da garota que ela os perdeu ao cruzar a rua, correndo para escapar das duas carruagens que vinham a toda velocidade em direções opostas. Um dos chinelos não foi mais encontrado, e o outro foi calçado por um molecote que disse que serviria de berço no dia em que tivesse filhos. Assim, pois, andava a pobrezinha, com os pezinhos descalços, enrubescidos e azulados pelo frio. Levava no velho avental um punhado de caixas de fósforos. Na mão, exibia como amostra outra caixa. Durante o dia todo, ninguém havia comprado em sua mão. Ninguém lhe dera sequer um centavo. Sentia muita fome, muito frio. Era o próprio retrato da miséria. Pobre menina. Os flocos de neve pousavam em seus longos cabelos louros, que caíam em lindos cachos sobre os ombros. Mas ela não se importava com eles. Em todas as janelas, as luzes cintilavam e a rua chegava a um agradabilíssimo aroma de ganso assado. Era véspera de Ano Novo e, sim, ela se lembrava disto. Num cantinho entre duas casas, uma das quais se projetava além da outra, a menina sentou-se, de cócoras, no chão. Escondeu os pés descalços sob o corpo, mas os sentiu mais regelados do que nunca. Ela não se atrevia a voltar para casa, pois levaria uma surra do pai se o fizesse. Não vendera uma caixinha sequer e retornaria sem um mísero centavo nas mãos. Além disto, também fazia frio em casa. Apenas um telhado servia-lhes de proteção. Lá, o vento, esgueirando-se entre as frestas, atirava-se sibilante no interior, apesar da palha e dos velhos trapos com que eram tapadas as maiores rachaduras da parede. Suas mãos estavam congeladas. Pobrezinha! Talvez um fósforo aceso pudesse aquecê-las. Bem que poderia acender um deles, riscando-o na caixa e mantendo-o contra a parede para esquentar os dedos. Ela tirou um palito e... cham! Como o fósforo ardia! Como queimava! Elevou-se uma chama brilhante, quente, como a de uma pequena vela, sobre a qual ela estendia a mãozinha. Era um lume maravilhoso. A menina se viu sentada diante de um grande fogão de ferro com os botões de revestimento de latão polido, e o fogo ardia tão abençoadamente, tão maravilhosamente a aquecia. A criança esticou os pés para aquecê-los. Então a chama definhou, o fogão desapareceu, e ela viu que tinha apenas os restos de um fósforo queimado em sua mão. Ela acendeu outro. Quando ardeu, projetou a sua luz sobre a parede, tornando-a transparente como gaze. Então a menina pôde vislumbrar o interior de uma sala onde a mesa estava posta, coberta por uma toalha branca como a neve, sobre a qual repousava uma travessa de porcelana. Um ganso assado, recheado com maçãs e ameixas secas, fumegava em seu centro. O mais espantoso foi que o ganso saltou da travessa, com garfos e facas espetados no dorso, e rumou direto para a menina. Mas naquele instante apagou-se o fósforo, e em seu rastro ficou apenas a visão da parede espessa e fria. Quando acendeu outro fósforo, a menina se viu sentada sob uma lindíssima árvore de Natal. Era ainda mais alta e mais bela que a que vira no dia de Natal, através das vidraças do rico comerciante. Entre seus verdes ramos, uma miríade de velhinhas ardia, e os enfeites rutilantes, iguais aos que vira da vitrine da loja, olhavam para ela. A pequenina estendeu os bracinhos para a árvore, mas então o fósforo apagou-se. Todas as luzinhas se elevaram, e ela percebeu que não eram senão as estrelas cintilantes no céu. Uma delas se desprendeu, traçando no céu uma longa linha de luz. Alguém está morrendo, pensou a garotinha. A sua velha avó, a única pessoa que a havia amado no mundo e que agora estava morta, lhe dissera: quando cai uma estrela, uma alma se eleva a Deus. Acendeu mais um fósforo, riscando-o contra a parede. Desta feita,
Em meio a uma grande luz, brilhava, clara e radiante, gentil e abençoada, a sua vozinha. Vovozinha, exclamou a menina, leva-me contigo. Sei que assim que a luz do fósforo se apagar, tu desaparecerás, da mesma forma que desapareceram a estufa, o delicioso ganso e a árvore de Natal. A menina acendeu, num feixe, todos os fósforos restantes, louca do desejo de conservar consigo a velha avó. Os fósforos então brilharam com uma luz mais intensa que o próprio dia. Nunca a vozinha lhe parecera tão grande e tão bonita. Ela tomou a menina nos braços e, felizes, envolvidas por um imenso esplendor, alçaram voo às imensas alturas, rumando para onde não havia frio, fome ou medo. Estavam agora com Deus. Mas na esquina, encostada à parede, onde se sentara, a menina com as faces rosadas sorria. Estava morta, morta do frio congelante na última noite do ano velho. A luz matinal do ano novo incidiu sobre o pequeno cadáver da criança que, sentada, conservava os palitos de fósforos na mão, um dos quais quase completamente consumido. Ela queria aquecer-se, disse algum transeunte. Mas ninguém podia imaginar as coisas maravilhosas que ela tinha visto, nem o esplendor e a felicidade com que, com a companhia da vozinha, acendera a glória do ano novo.